CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Amigos, bom dia aos nossos ouvintes, mais um dia de estudos em nossa casa de amor. Hoje o livro dos médiuns, dando continuidade ao capítulo 8, item 14, onde paramos semana passada. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho, é o capítulo 28, item 6, para nós fazermos a nossa prece e iniciarmos os estudos. Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Dai-nos, Senhor, forças para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentam nos afastar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Nós mesmos, porém, somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e nos aperfeiçoar. A causa primária do mal está em nós, e os maus espíritos apenas se aproveitam das nossas tendências viciosas, nas quais eles nos mantêm para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência desses espíritos, enquanto que contra os seres perfeitos, eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa de atacá-los. Tudo o que fizermos para afastá-los será inútil, se não colocarmos em oposição a eles uma vontade inquebrantável de permanecer no bem e uma renúncia absoluta ao mal. Portanto, é contra nós mesmos que precisamos dirigir nossos esforços. Aí então os maus espíritos se afastarão naturalmente, visto que é o mal que os atrai, enquanto que o bem os repele. Amigos espirituais, aqui estamos nos esforçando para aprender a doutrina espírita e nos esforçando para sermos homens diferentes, nos despojando das nossas mazelas, das nossas nódoas, buscando a vocês e a Jesus acima de tudo, para conseguirmos equilíbrio para as nossas emoções. Então, Senhor, nos ajude, estudando e transformando o nosso coração, estudando, trabalhando a mente e trabalhando também o sentimento. Nos ajude, por favor. Permita que os nossos benfeitores, dirigentes desta casa, o nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o CEAP, a nossa casa de amor, bem como Ernesto Bozando, nosso patrono, Allan Kardec, sempre nos inspirar, nos ajudar, esse dileto amigo, em nome desses espíritos amigos que nos dirigem. Em teu nome, Senhor, em nome do amor, do nosso amor, acima de tudo, em nome de Deus, com o Cristo Jesus, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. Conscientes e cientes do mundo espiritual, da influência dos espíritos em nossas vidas, depois desse texto lido, fica bem claro, a gente só cede porque a gente ainda não quer vencer, ou a gente não consegue vencer, né? Não nos abandoneis à tentação, mas livrai-nos do mal. Essa parte do Pai Nosso. A tentação é somente nós que podemos nos livrar dela. E é em cima dessas fraquezas que os espíritos atuam, das nossas fraquezas.
Então Deus não vai apagar essa fraqueza, a gente que tem que conquistar a virtude. Então vamos lá, nós paramos no item 14, no item 14 não, no capítulo 8, é o item 128 do Livro dos Médiuns. O item é o 128, a pergunta número 14. E essas perguntas foram feitas ao Espírito São Luís, que vem explicando a natureza daquela caixa de rapé. Então ele está falando do mundo material, né, que são duas forças que regem o universo. As forças da inteligência, que são os espíritos, né, os seres inteligentes da criação, e a força material. Um sem o outro não dá para se explicar, se compreender, nem as curas que Jesus fez, nem o que acontece em nosso meio, nessa relação de mão dupla. Deus acima de tudo, né? Deus é o Pai acima de tudo. Então São Luís está explicando como que ele construiu essa caixa de rapé, falou que se o espírito cheirasse o rapé, ele não sentiria a mesma sensação. Com essa mesma matéria disseminada no espaço, se eles fizessem um fruto qualquer, por exemplo, uma maçã, e se nós comêssemos, nos sentiríamos saciados. Falou nessas perguntas que da mesma maneira que a ação do fluido sobre a matéria pode fazer uma substância salutar, mas também pode fazer veneno. Se quiser fazer, por exemplo, a gente magnetiza a água, com o auxílio de um espírito mau poderia colocar veneno na água e quem bebesse essa água poderia morrer? Isso poderia acontecer? Ele responde, Deus não permitiria. Tem coisas que estão na lei de Deus que, por mais inferior que seja o espírito, ele não consegue fazer. Ele não faz. Deus não permite. Mas é possível. Se Deus permitisse, né? Da mesma maneira que faz o bem, faz o mal. Da mesma maneira que a gente pensa no bem, muitas vezes também pensamos no mal. Porque nós somos imperfeitos, inconstantes, instáveis. Aí ora está bem, ora está mal. Ora você cede a uma inferioridade qualquer que você possui, ora você vence. Então a gente está num processo. A evolução é um grande processo, a evolução humana, a evolução do ser inteligente. E essa evolução é individual. Então a gente cresce, a gente não depende de ninguém. Então, nós vimos essas questões. Na questão número 14, onde nós paramos, Kardec faz a seguinte pergunta. Os objetos que se tornaram tangíveis pela vontade do Espírito poderiam ter um caráter de permanência e estabilidade e se tornarem de uso? Entenderam a pergunta? Entendeu a pergunta? Por exemplo, o espírito fez uma colher. Uma colher. Essa colher teria uma estabilidade permanente, a gente podia usá-la para sempre, como a gente usa uma colher de metal ou de pau? Essa é a pergunta. O que vocês acham? Vamos lá, resposta. Isto poderia acontecer, mas não se faz. Está fora das leis. É o mesmo princípio do veneno. Entendeu? Senão seria muito fácil. Vocês imaginam alguém que ama muito a gente? A Lurdinha me ama. O que eu precisasse, ela plim, plim. A minha mãe, plim. O Nilton precisa de um carro, plim. Precisa de uma casa, plim. Giovanni precisa de cabelo na cabeça, plim. Seria fácil, não seria? Carlos de cabelo preto, já está tudo branquinho, plim. Então, eles podiam manipular, pode manipular a matéria, mas tem coisas que a lei não permite, Deus não permite, porque é o nosso esforço, a gente tem que aprender. Você vê as crianças, elas têm que estudar, você dizer tudo para elas, aí ela tem que fazer uma conta, 3 vezes 8, quanto que é 3 vezes 8? Ela tem que saber, ela tem que conhecer. Então, é o esforço de cada um. Ficou bem claro isso?
Porque a mesma matéria que está, essa matéria que está aqui, ela já ela provém do mesmo princípio que se faz a matéria invisível. E nós falamos da água. O vapor d'água que a gente não enxerga, tem a mesma fórmula do que você encher o copo d'água. Só tem menos quantidade, ou sei lá, menos não, tem bastante, né? Está tudo aqui. A água na atmosfera continua sendo H2O, em vapor, no gelo ou líquido. A matéria é a matéria aqui ou no mundo espiritual, é a mesma matéria. Só que no mundo espiritual, ela é trabalhada com a mente do espírito. Então poderia se tornar permanente, mas Deus não permite. Poderia se fazer uma substância venenosa, insalubre, poderia, mas Deus não permite. Tem leis. Nós não estamos soltos no universo. O nosso livre-arbítrio, a gente fala tanto em livre-arbítrio, mas tem limite. Imagine lá o camarada aí de um país desse aí, eu vou destruir o mundo, igual tinha aquele desenho, né? Como é que era o nome? Pink Cérebro, só queria destruir, né? Ou mentezinha do mal, né? Eu vou apertar o botãozinho aqui, bum, vou destruir o mundo com a bomba atômica. Deus não permite. Se vê que o camarada vai fazer, e esse é perigoso, vai tirar ele de jogada para não fazer o que não deve. Então, só se Deus permitir. Tem coisas que Deus não permite. Como é que o homem vai destruir a Terra jogando uma bomba atômica aqui? Está todo mundo armado aí até os dentes, mas Deus não permite. E eles sabem a consequência disso. Deus não permite. Isso não vai acontecer. Daqui a pouco virão inteligências que pegarão essas energias e transformará em algo que seja útil para a humanidade. O explosivo explode, não explode? Mas quanto bem faz o explosivo, mesmo explodindo, não é? Mesmo explodindo. Você pode fazer uma arma para destruir um ser humano, mas você utiliza o explosivo para hidrelétricas, para construção ou para destruição, não é? Então alguém vai dar um fim útil para tudo isso. Então vamos lá, temos que confiar em Deus. Confiar em Deus. Alguma pergunta? Número 15. Vocês estão vendo como é que começa a entender os milagres? Começa a entender os milagres. Todos os espíritos possuem no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis. E Luiz, vou fazer a pergunta de novo. Todos os espíritos possuem no mesmo grau o poder de produzir objetos tangíveis, Luiz? Então vamos ver a resposta. É bom a gente responder certo ou errado, que a gente raciocina. Olha que resposta. É claro que quanto mais elevado é o espírito, mais facilmente o produz. Mas isto ainda depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores podem ter esse poder. Você não vê os espíritos inferiores com uma arma na mão, por exemplo? O lugar que eles habitam não é feio? Então eles têm esse poder. Então a resposta é sim. Por quê? Porque eles não vestem a roupa, então eles produzem com a mente deles a roupa que eles estão. Deve ser umas roupas extravagantes. Como, por exemplo, cita a Dona Ivone, quando ela foi no mundo espiritual e viu aqueles espíritos mal vestidos, tinha um baixinho com um casacão até arrastando no chão. Produz. Mas não produz o belo, produz o feio. As máscaras. Não tem espíritos com máscaras horrorosas? Agora um espírito elevado vai fazer isso? Não. Entendeu, Luiz? Tem um poder para fazer as coisas feias. Fala. Oi. É porque eu fiquei pensando na materialização e não apenas na produção. Eu entendi a pergunta, a palavra, como se fosse materialização. No caso da materialização, nem todos conseguem. Mas no caso da produção, aí sim, porque o pensamento é poder, né?
Olha, a materialização de um objeto, ele vai pegar o objeto, vai pegar o fluido do homem, o fluido animalizado, quem tem muito fluido, para fabricar o objeto, seja ele bonito, feio, elevado ou não. Eu vi uma moça que tentou pegar objetos, materialização, vinha osso, pedaços de ossos, passou na televisão. Então a mesma materialização eles podem fazer. Eles podem fazer. Porque é da natureza. É da natureza. Qual é o espírito que fica jogando pedra no telhado dos outros? A gente viu, acho que aqui na frente que vai vir. É espírito bondoso? Ele taca pedra, ele não é superior. Ele rouba o objeto, ele diz que coloca outro no lugar, ele rouba, entrega alguém, então ele sabe fazer. Porque é do pensamento. Nenhum deles, na construção, tudo bem, nenhum deles estão sem roupa, então eles construíram. Às vezes nem sabem, mas fazem. Às vezes eles não sabem explicar como um mecanismo da coisa, mas fazem. Fazem. Então vamos lá. Ele aqui não deu nenhuma resposta que não materializa. Ele não deu isso aqui. Mas, raciocinando, pode materializar sim. Porque tem muito espírito inferior, mas muito inferior mesmo, porém muito inteligente. Muito inteligente. A gente está vendo aí no mundo encarnado quanto espírito mau, grosseiro mesmo, que mora em lugares ruins e inteligentíssimos, para defender o que ele quer. E quantos espíritos aí, principalmente no campo da política, que são maus, fazendo mal, e são inteligentes. Gente do mal. Do mal. O mal não significa não ter inteligência. Tem espírito que é do mal mesmo, está no mal. Não é que Deus criou o espírito mal, né? Ele é mal porque ele quer ser mal. Ele fica feliz em ver a dor do outro. Ele não tem escrúpulos. Para ele tanto faz. Então vamos lá. O espírito tem sempre a percepção da maneira como ele produz. Olha só a pergunta aí, quase igual a tua. O espírito tem sempre a percepção da maneira como ele produz, quer suas vestes, quer os objetos aos quais dá a aparência. Ele responde, não. Nem sempre ele sabe o mecanismo, nem sempre. A resposta é não. O espírito tem sempre a percepção da maneira como ele produz, quer suas vestes, quer os objetos com os quais ele dá aparência. Resposta não. Frequentemente concorre para a formação destes por um ato instintivo, que ele próprio não compreende, e se não estiver bastante esclarecido para isso. Ele mesmo não compreende ato instintivo. Então ele pode até materializar também por esse ato instintivo. Ele quer tanto fazer aquilo. Se o espírito pode aurir, 17, no elemento universal, os materiais para fazer todas essas coisas, você é ansioso. Isso é porque você não está com o livro na mão. Está aqui, Se o espírito pode aurir no elemento universal os materiais para fazer todas essas coisas, dar a elas uma realidade temporária, a tua pergunta aí, aquela que você for, dar a elas uma realidade temporária com suas propriedades, ele pode também dele extrair o que for necessário para escrever e, por conseguinte, isto parece nos dar a chave do fenômeno da escrita direta? Resposta. Olha a resposta que ele dá. Finalmente, entendestes bem. Então pode. Eu tenho um livro lá na minha sala. Se você quiser lá, a sala está aberta, tem um livro dos médios lá. Tem 2 lá, você pode pegar um se quiser acompanhar. Finalmente, entendeste. Agora Kardec entendeu. E vocês vejam como são esses espíritos superiores. Ele deixou Kardec construir o pensamento dele e ele vem respondendo paulatinamente de acordo com a pergunta que ele faz.
Ele não vai de vez, blá, 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 como a gente faz, né? Não, ele deixou o pensamento ser construído. Quando o Kardec não está pensando corretamente, quando ele, por exemplo, a questão da materialização mesmo, o Kardec pensava que tinha um duplo no mundo espiritual de tudo que tem aqui. Mas ele não respondeu direto para ele, deixou Kardec vir construindo o raciocínio, né? Não é por aqui, ó, é aqui, ó. Vamos. Agora, no final de tudo, ele disse, finalmente entendestes. Finalmente entendeste. São dois os elementos no mundo espiritual. O elemento espiritual e o elemento material. São dois. Sem isso a gente não entende nada. Tudo que acontece é a manipulação. Tudo é força e movimento no universo. E o mundo material e o mundo inteligente se interpõem. Nota, com efeito, ali estava onde queríamos chegar com todas as nossas perguntas preliminares. A resposta prova que o Espírito lera o nosso pensamento. O Espírito sabia que ele estava pensando. E o Kardec veio construindo, como a gente disse. Número 18. Se a matéria de que se serve o Espírito não possui persistência, como é que os traços da escrita direta não desaparecem? Resposta: não critiqueis as nossas palavras. Primeiramente, eu não disse nunca. Tratava-se de um objeto material volumoso. Aqui são sinais traçados, que é útil conservar, e são conservados. Eu quis dizer que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam se tornar objetos usuais, pois na realidade não há agregação de matéria como nos vossos corpos sólidos. Olha aí. Agora ele explicou. No caso da escrita direta, o que é escrita direta? Ou pneumatografia, pneuma, alma, escrita direta. O espírito, ele coloca os caracteres no papel. E esses caracteres do mundo espiritual. E isso permanece, porque é útil. É útil. Agora, você fazer uma colher, eu peguei uma colher, seria muito fácil. Né? Ela pode até durar um tempo e se acabar, mas toda hora eu pedi uma colher nova. Me dá mais uma, essa está ficando ruim. Me dá um carro novo, ia trocar de carro todo mês, né? Já está ficando, já me dá com combustível. Né? Para que eu vou? Já que eu vou pedir o carro, pego logo o combustível. E poderia, mas Deus não permite. Deus não permite. Tudo bem até aí? Está entendendo, Carlos? Muito bem. Então vamos lá. Aqui está a chave de todas as manifestações, de todas as criações. Item 129. A teoria acima pode resumir-se assim: o espírito age sobre a matéria. Ele aure na matéria cósmica universal os elementos necessários para formar livremente objetos que têm a aparência dos diversos corpos que existem na Terra. Ele pode, igualmente, operar sobre a matéria elementar, pela sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Esta faculdade, olha aí, assim que Jesus transformou a água em vinho. Está vendo? No outro dia meu filho me perguntou: papai, esse negócio, como é que Jesus transformou a água em vinho? Eu não entendo isso, está aqui, ele não leu o livro dos médiuns. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que frequentemente a exerce como ato instintivo, quando é necessário e sem se aperceber. Os objetos formados pelo espírito possuem uma existência temporária, subordinada à sua vontade ou necessidade.
Ah, então é temporária porque está subordinada à vontade dele. Ele é que mantém aquela matéria agregada. E conforme a necessidade. Por isso que se desagrega aqui. E lá também, eles não constroem uma casa. Se ele quiser tirar a casa, ele tira. A gente construiu aqui parede. Se a gente quiser tirar a parede, a gente tira. Estes objetos podem, em certos casos, ter aos olhos de pessoas vivas todas as aparências da realidade, isto é, tornar-se momentaneamente visíveis e até tangíveis. Existe formação, mas não criação, visto que do nada o espírito nada pode tirar. Entendeu esse finalzinho? Existe formação e não criação, porque quem cria é Deus. Ele forma o objeto com a matéria disseminada no espaço, com a inteligência dele, com a mente dele. Ele não criou, ele manipulou. Entenderam? É isso que ele faz. Ah, então o universo existe se Deus é a inteligência suprema, porque Deus quer. Deus mantém a vida, mantém o universo, porque Ele quer. É do pensamento dele que sustenta tudo isso. Ficou bem claro? Nós estamos mergulhados, como diz Leon Denis, nesse livro O Problema do Ser, no hálito divino. Bonita, né? Estamos mergulhados no hálito divino. Então Deus quer. Deus não para de pensar. Deus pensa. Na verdade, a gente não sabe o que é Deus, né? Deus é. Deus é. Aí tem uma definição ali. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Está dando uma definição. Deus é Pai, uma outra definição. Mas Deus não tem definição. Deus não é definido. À medida que a gente vai crescendo, primeiro a ideia de Deus Pai. Aí segura na mão de Deus, né? E vai. Deus Pai. Tudo bem. Se amadurece, Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mais lá na frente, mais amadurecido, a gente vai ter uma outra ideia de Deus. Então é de acordo com o nosso nível evolutivo. Para uns, Deus sequer existe. Ele não acredita, ele não quer saber. Para outros, e olha Jesus, a compreensão que ele tinha do Criador. Eu e o Pai somos um. Ele não estava dizendo que ele era Deus. Estava dizendo que ele compreendia Deus. De tal forma que se sentia uno com Deus. Ele fazia toda a vontade de Deus. Toda a vontade de Deus, o que Deus quer. Como homem encarnado, que ele encarnou, ele tinha as dores do homem físico. Pai, afasta de si esse cálice. Mas logo em seguida ele diz, né? Que seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Então a gente não está nesse grau de entendimento. Por isso, no livro dos Espíritos está dizendo que nos falta nos falta ainda o que nos falta para compreender Deus? Como é que está no livro dos Espíritos? Um sentido. Nos falta um sentido. Que sentido é esse? Ele não diz ali. Creio que seja o amor. Está no livro dos Espíritos, ali no início, não sei se é pergunta 12, 13, 14, está ali no início. Pode procurar lá, viu, Bruna. Nos falta um sentido. Mas Jesus tinha esse sentido. Jesus já tinha um amor desenvolvido nele. A gente não tem. A gente não tem. Então vamos lá. Vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Vamos para o número 130. É o item 130. A existência de uma matéria elementar única é hoje quase geralmente admitida pela ciência e confirmada, como se viu pelos espíritos.
Esta matéria dá origem a todos os corpos da natureza. Pelas transformações que ela sofre, produz também as diversas propriedades desses mesmos corpos. É assim que uma substância salutar pode tornar-se venenosa através de uma simples modificação. A química nos oferece numerosos exemplos. Todos sabem que duas substâncias inocentes, combinadas em certas proporções, podem produzir uma que seja deletéria. Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Acrescentai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo, que é água sanitária, não é? H2O2. Água sanitária não. É aquele negócio que a mulher passa no cabelo para ficar... Não passa mais isso não, hein? Água oxigenada. Antigamente usava, né? Hoje não usa mais não, aquilo ali faz um mal danado. Mas a água oxigenada, na sua natureza, H2O2, ela é extremamente corrosiva. Se jogar no cabelo, cai tudo. Fica igual o Giovanni. Giovanni acho que passou H2O2, né, Giovanni? Então, então ele está fazendo uma analogia. Você bota uma substância, duas substâncias inofensivas, que é o oxigênio e o hidrogênio. Quando você coloca mais uma outra substância, torna-se um veneno, um líquido extremamente corrosivo. Então é assim que tudo se processa no mundo espiritual. Ele falou ali no início, eu ia ler tudo para falar, mas vamos, já que a gente parou. A ciência já admite uma matéria única e a gente caminha para isso. Existe, quem gosta de pesquisar, o Alan não está aqui, o Alan que gosta de ler essas coisas, de física quântica, que ele fala, que eu não entendo nada disso, mas ele gosta de ler. Esses pesquisadores, eles estão no caminho, eles já sabem que existe uma matéria única e de tudo se deriva. No nosso tempo de escola, a gente sabia que o átomo era a menor partícula da matéria. Hoje não é mais. Olha, ele não vai tanto tempo assim. Não passou tanto tempo assim. Ainda estou novinho, né? Já sabe, já subdividiram o átomo e vão subdividindo até chegar nessa matéria única. A tabela periódica. Quem estudou química conhece a tabela periódica. Tem ali os elementos, né? De acordo com o número atômico crescendo. Então ali era a menor partícula. Você juntando um átomo daquele com um átomo com outro átomo, formava o quê? Você juntando o átomo com outro átomo, por exemplo, vamos botar H2O. 2 átomos de hidrogênio, H2. Oxigênio. Você juntou, você formou o que quando você junta? Água. A água é o que? Uma molécula. Então a união dos átomos formam as moléculas. Certo, professor? Eu não sou professor de química. Formam as moléculas, isso é básico. Então vão formando as moléculas que vai dando natureza, né? Vai formando, por exemplo, a água oxigenada e por aí vai. Então o ferro, o átomo do ferro, juntando outros átomos, você vai misturar, vai dar o aço e por aí vai. Então aqui nessa mesa tem átomos. No nosso corpo, átomos. Tanto que quando a gente morre, o corpo humano morre. O que acontece? Ele vai sumindo, né? Os vermes vão correndo, exala o quê? Oxigênio, sai água. Aqui está água. Então tem átomo de hidrogênio no nosso corpo, tem átomo de oxigênio, tem átomo de carbono, tem sais minerais, tem tudo isso. E a natureza vai absorvendo novamente. Aí entra Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. É isso aí. A sabedoria é divina, não dá para a gente entender. Deus é. Por isso que Deus é. Deus é. Vamos lá.
Vamos terminar então aqui. Uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Acrescentar em um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem modificar as proporções, basta muitas vezes uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa, já que o espírito possui somente pela sua vontade uma ação tão poderosa sobre a matéria elementar, concebe-se que essa pessoa, que ele possa não apenas formar substâncias, mas também desnaturar-lhes as propriedades, fazendo aqui à vontade o efeito de um reagente. Ficou bem claro isso? Eu acho que não, vou ler de novo. Sabe por que não ficou claro? Eu sei quando não ficou. Porque eu pensei no negócio que eu fiz lá atrás e não fiz direito. Então eu li sem convicção. Aí vocês não entendem. Vou ler de novo aqui. Mas eu quero fazer uma pergunta realmente. Se pelo pensamento ele modifica e não cria as propriedades da matéria. Se para criar alguma coisa apenas o pensamento basta, onde fica o conhecimento da propriedade química e física para fazer a união dos elementos? Então vamos lá. Essa é a pergunta. Quem cria é Deus. Não. Nós não criamos nada. Não, mas o pensamento, ele modifica os átomos. Mas esse é o ponto, vamos lá. Tem um espírito que não é bom, ele é mau, mas não tem conhecimento, porque através das eras não adquiriu conhecimento das propriedades químicas e físicas. Não sabe, não tem. Aí você falou do aço, por exemplo. É certinho. O que dá a qualidade do aço e o preço de mercado é a quantidade de ferro que ele tem, ou então a quantidade de outras coisas que ele possui. O aço é um conjunto de vários elementos. Aí tem um espírito que ele não é muito elevado. Estou falando da parte intelectual. Ele não conhece química nem física. Ele não pode criar ou fazer uma parede, porque ele consegue, através do pensamento, agregar. Ou através da vontade, ele consegue fazer essa parede. É a vontade. Por exemplo, ele faz um revólver, que é de aço. Ele faz uma faca, que é de aço. Ele não sabe, mas ele pensa, é a vontade dele. É a vontade. A vontade. Então, esses espíritos, eles têm uma vontade firme, o que a gente muitas vezes não tem. Vontade. Você quer ser bom, você tem que ter vontade, você tem que querer ser bom. Para isso, você tem que deixar uma porção de coisa de lado que te satisfaz, que te dá prazer. E no momento que você pensa no prazer, você tem que lutar e dizer assim, não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Estou dizendo um prazer inferior. O prazer de usar droga acaba de tanto usar, provocando lá uma reação química no teu cérebro, que você tem que ter remédio. Enfim, né? Você mesmo vai desencadeando aquilo. Mas eu conheço pessoas que dizem assim, eu não vou mais beber, e nunca mais bebeu. Nunca mais botou um gole na boca. Quer dizer, ele quis fazer aquilo, teve vontade. Pode ter ajuda lá desses... Sim, tem ajuda. Mas vai ter ajuda lá dos alcoólatras anônimos, e se não quiser, não fica. Ali ele encontra elementos, encontra força um no outro, mas ele vence porque ele decidiu vencer. Quantos que não querem nem ir para lá? Não, tá bom assim, eu não quero. Ontem a gente conversava com um espírito sofredor e falava para ele, fica aqui, deixa a gente te ajudar. Não, eu não quero. Mas você está sofrendo, mas eu quero ver o outro sofrer. O espírito dizia assim, eu quero que ele sofra. Falei, onde é que está doendo? A minha cabeça está doendo, está explodindo a minha cabeça. Mas ele não estava importando com a dor de cabeça dele. Ele queria que o outro sentisse dor de cabeça. Ó, o pensamento dele. Ele não queria. Então, tivemos que intervir, conversar, né, pedir a Deus por ele, pedir para ele esperar, para a gente... Então, se você não quer, mesmo sofrendo, você continua. Será que o cara que
que se droga, seja lá por que motivo for, que quem bebe se droga também. Ele bebe para ficar doidão, para esquecer, né? Ele se sente feliz assim. Tanto que quando chega a ressaca, ele diz, eu nunca mais faço isso, né? Mas 2 minutos depois, porque não quer, não tem vontade firme. Não tem vontade firme. A gente precisa. A vontade, quando você lá lê o Problema do Ser, falei para você ler lá atrás, é a primeira e a mais importante como é que chama? Potência da alma. É ela que desenvolve todas as demais potências, é a vontade. E é estudando as potências da alma ali que você vai ler, que você vai ver que Jesus disse, vós sois deuses, é você entendendo aquilo ali. Podeis fazer o que eu faço e muito mais, só você desenvolver as potências da alma, que todo mundo traz. Num grau de maior desenvolvimento, como é o caso de Jesus, de um menor desenvolvimento, como é o nosso caso. Então, do princípio lá, do homem das cavernas, que traz também essas mesmas potências até Jesus, há um grau ilimitado aí de desenvolvimento dessas potências. É você pegar um caroço uma semente de uma árvore qualquer e botar em terra boa, que ela vai frutificar. Então ali está em germe o quê? As potencialidades daquela árvore. Então, uma semente de laranja vai dar uma laranjeira. Então ali vai ter em tudo. Você não para pensar que naquela semente vai dar uma laranja que vai produzir milhares de folhas, de galhos, de frutos. O carocinho é isso aqui. Está em potencial ali. Aí Jesus diz assim, vós sois deuses. Você, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esta montanha, afasta de aqui, atira-te ao mar, isso acontecerá de verdade. A gente não para, como é que eu vou fazer isso? Jesus, acho que falou demais ali. Não, está vendo em nós lá no futuro. Então ele está desabrochando. A semente, fazendo uma analogia, ela tem a terra escura, úmida, fria, tem que romper, tem que fazer esforço, nada é sem esforço. Já viu um pintinho saindo do ovo, ou um passarinho? Fura o ovo e ajuda ele a sair. Viu a borboleta num casulo? Corta lá, fala, não vou deixar ela sair mais livre. Ela vai sair aleijada. Nós, a mesma coisa, tira a semente da terra, não, tadinha. Vou botar estrume aqui, vou botar água, filha, pega a semente e bota num travesseiro de cetim, no ar-condicionado. Ela não vai produzir. Assim somos nós. Então a gente sofre, a gente chora, a gente erra consciente, depois, meu Deus, que besteira que eu fiz, que putz grilo, eu disse que eu não ia mais fazer isso, me ajuda, é uma luta muito grande, até você conseguir de fato vencer, como tem coisas que você já venceu, tem coisas que não diz nada para você, mas isso que não diz nada para você, para mim é uma luta muito grande. Por isso estamos aqui nas mesmas dores. O que eu tenho você não tem, o que você tem eu não tenho. E todos nós estamos num processo de crescimento, num mundo de provas e de expiação. Aí mostra a categoria de espírito que nós somos. É uma luta muito grande conosco. A nossa luta não é com ninguém. Se o Giovanni quiser brigar comigo, discutir comigo, não depende do Giovanni me agredir, me deixar nervoso, não depende. Por mais desestruturado que ele esteja, só depende de mim. Não brigar com ele, entrar por aqui, sair por aqui, ou nem sequer ouvir. Você não viu o que o Giovanni falou para você? Não. Ele falou isso, falou. Depende só de mim. Eu não dependo do Giovanni. Para minha estabilidade, para o meu equilíbrio, eu não dependo. Só dependo de mim. Então isso é crescimento. A gente viu Jesus desestruturado porque Judas ia trair.
Agora bota aqui alguém aqui que vai me prejudicar. Já vou ficar, né, de olho. Jesus tranquilo. Ele confiava em Deus, ele sabia, não, nada vai acontecer sem a vontade de Deus. Deixa Judas ali, deixa Judas quieto. O altivo, bem pertinho da gente, nosso amigo, ele dizia assim, esses, os mais difíceis, os mais complicados, eu trago para perto de mim. Para eu estar perto, tem que estar perto de mim. Putz, como eu era complicado, né? Está perto de mim. Porque ele estava cuidando, ele estava vendo. Normalmente a gente quer se afastar do complicado. Não, traz o complicado para você. Agora, vocês estão ouvindo. Botar em prática é uma outra coisa. É botar em prática. É botar em prática. Cada um de vocês sabe das complicações que trazem, não sabe? Cada um de vocês sabe. É como eu tenho as minhas. Imagine se eu quisesse só gente perfeita aqui e que não me fosse trazer complicação. Nem eu ia aguentar comigo mesmo, né? Eu ia me olhar no espelho. Tem hora que a gente se olha no espelho e nem, nem eu ia aguentar comigo mesmo. Então a gente tem que conviver um com o outro. É assim que a gente desenvolve, como diz o outro lá, né? Pede paciência, Deus te dá problema. Porque paciência você tem que desenvolver, né? É assim que a gente caminha. É assim. Vamos lá, para a gente terminar esse item aqui. 131. Esta teoria nos dá a solução de um fato bem conhecido do magnetismo, mas inexplicável até hoje. O da mudança das propriedades da água através da vontade. Por isso que a gente bota água. A água é fácil, ela absorve fácil o magnetismo. O espírito agente é o do magnetizador, na maioria das vezes assistido por um espírito estranho. Ele opera uma transformação com o auxílio do fluido magnético, que, como já foi dito, é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou do elemento universal. Olha só, o nosso fluido. É o que há de mais puro na gente, é o nosso fluido. Se ele pode operar uma modificação nas propriedades da água, pode igualmente produzir um fenômeno análogo sobre o fluido do organismo. E daí o efeito curativo da ação magnética convenientemente dirigida. Olha ele dando o segredo da cura. Se o fluido modifica as propriedades da água, ele também pode modificar as propriedades do corpo, porque no corpo tem água o tempo todo. Ele vai atuar sobre o corpo físico e vai proporcionar a cura de uma doença. É assim que ele faz. Olha aí. Porque o sangue tem os seus elementos. A gente faz exame de sangue, não é, Giovanni? Vai lá ver hemoglobina, é isso mesmo? Hemoglobina? O que a gente vê lá no sangue, Giovanni? Você vai passar para mim, igual você passou, que eu não fiz até hoje, o hemograma completo. Aí no hemograma vê o que, Giovanni? Então, vê as plaquetas, glóbulos brancos ou leucócitos, hemoglobina, vai ver tudo isso. Se ele vê para eu saber se eu estou diabético, vai ver o que? A glicemia. Giovanni está bom de cabeça, hein? A glicemia, tá vendo? Você tem esses elementos no sangue, mas ali tem água. Não é, Giovanni? Tem água. Então, quando você atua com o seu magnetismo, você está atuando ali. Você transforma, aí na Gênese, ali diz assim, que essa cura se processa pela troca de uma molécula malsã por uma sã. Aí vocês imaginam o fluido de Jesus, aquele fluido poderoso dele. Ele botava a mão, era no ato, era na hora. É igual uma frigideira quente,
já está fervendo, você bota ali o ovo, já frita, na hora, você bota, tem que virar logo, né? Agora, se ela está fria, ela vai ter que ferver, vai ter que esquentar, botar no fogo, vai demorar um pouco mais. O fluido de Jesus era fervendo, né? Botava a mão, resolvia o problema. Por quê? Além de ter a pureza por causa da sua elevação, tudo isso que a gente está estudando aqui, ele conhecia, ele sabia. Ninguém sabia, o povão não sabia, nem os apóstolos sabiam. Acho que os apóstolos morreram e não sabiam o mecanismo disso aqui. Acho não, com certeza. Eles não sabiam. Mas Jesus sabia. Jesus sabia. E como os apóstolos ficaram ainda sob a égide de Jesus, eles sempre atribuíam a cura a Jesus. Como nós atribuímos a Deus, a Jesus, Jesus sempre vai a Deus, a gente atribui. Mas o mecanismo, a gente está aprendendo agora, ó, com a doutrina espírita, o mecanismo de tudo isso. Porque até então era milagre, era mágica, até então era assim. Agora nós estamos compreendendo que não é assim. Há uma ciência por trás disso, há uma explicação. Tem que ter explicação. Vamos lá. Sabe-se o papel capital que desempenha a vontade, olha aí a vontade, uma potência da alma, a principal potência, em todos os fenômenos do magnetismo. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? Então, olha aí, sabe-se da vontade em todos os fenômenos do magnetismo. Mas como explicar a ação material de um agente tão sutil? A vontade não é um ser, uma substância qualquer. Não é nem sequer uma propriedade da matéria mais etérea. A vontade é um atributo essencial do espírito. Como o pensamento é um atributo do espírito, é um atributo essencial, é do ser inteligente da criação, a vontade. Isto é, do ser pensante. Com o auxílio dessa alavanca, ele age sobre a matéria elementar e, por uma ação consecutiva, reage sobre seus compostos, cujas propriedades íntimas podem assim ser transformadas. A gente só vai ter ideia disso quando a gente estiver no mundo espiritual e ver a ação magnética agindo sobre uma substância ou um corpo qualquer e proporcionando a modificação daquela estrutura. Porque os espíritos veem isso. Imagine vocês receberem uma aula e vendo. A gente está recebendo uma aula sem ver. Ele está explicando como acontece. A gente ainda não consegue ver isso. Pode ser que mais lá para frente, bem mais desenvolvido, ou com algum aparelho, você veja a ação, como você vê um maçarico agindo sobre um material qualquer, você está vendo a ação do fogo, né, do maçarico, ele esquenta, ele derrete, ele vai separando as moléculas, separando os átomos, até ele fazer um buraco, por exemplo, né, numa barra de ferro. Não faz um buraco com maçarico? Você está vendo. Então o fluido é igual ao maçarico. Olha só, o fluido é igual ao maçarico. Não vai dizer isso, aqui é um maçarico. É o mesmo princípio. Você vai botar, você vai imaginar saindo ali, ó, da sua mão, a sua vontade, agindo ali. E direcionando esse fluido. Direcionando. É na cabeça dela. É no coração. É no pulmão. A minha vontade. É isso aí que Jesus fazia. Mas já estava nele intrínseco que ele, com uma palavra, ele curava, com um olhar, com um toque.
Mas muitos médiuns, qual cura? O médium de cura, ele passa a mão na sua dor vai embora. O altivo uma vez disse que ele tinha uma dor de coluna crônica, doía muito a coluna dele. Então ele estava no trabalho, ele levantou, deu uma gemida e a amiga dele falou assim: ah, meu filhinho, tá com dor de coluna, né? Tá doendo. Aí passou a mão na coluna dele. A dor foi embora na hora. Ele pensou, pô, ela é uma excelente médium de cura, ela não sabe disso. A dor foi embora. Até porque ela foi fazer um carinho nele, né? O amor dela, a consideração com ele na época. Ah, meu filhinho, me lembro ele contando isso. Ah, meu filhinho, está com dor aqui, passou a mão e seguiu adiante. Mudou. Ali a propriedade. O maçarico. Modifica. Agora, Jesus sabia disso. Além de ter o maçarico, o dele era maçarico mesmo. Tem maçarico maior e menor? Tem, né? O dele, fluido poderoso. Fluido poderoso. Tinha tanto fluido que quando a mulher toca nele, ele já sente a descarga. Opa, alguém me tocou, me deram aqui uma chupeta agora. Quem que me deu essa chupeta aí? Que levou muito. Ele sentiu. Aí, não tinha a palavra fluido, né? Sentiu uma virtude. Alguém me tocou porque sentiu uma virtude sair de mim. Tudo que ele para. Quem me tocou? Pô, mestre, quem te tocou? Tá vendo a multidão aí, pô? Segue em frente. Todo mundo empurrando, metendo a mão. Se fosse a gente, né? Vambora. Ele, não. Alguém me tocou. Quer dizer, alguém me tocou de maneira diferente. Porque eu senti uma descarga fluídica. Foi isso que ele quis dizer. Aí a mulher fui eu, Senhor. Aí sua fé. E ela já havia procurado os médicos há 13 anos, né, que ela procurava. Tinha gasto todos os seus recursos. E disse, a sua fé te curou. Olha a vontade dela. Tem o doador e tem um receptor. A posição do receptor é importantíssima. Talvez mais do que a do doador. Talvez não, mais ainda. Ela pensou, se eu tocar na veste dele, eu vou curar. É meu último recurso. Olha o homem lá que estava com a lepra no braço. Ele chega para Jesus e diz, Senhor, se quiseres, pode me curar. O que Jesus responde? Eu quero. Fica curado. Mas o homem foi até ele. O homem depositou a fé nele. A vontade de ficar curado. Sempre a vontade. Essa potência da alma, esse atributo da alma, é a vontade que direciona o pensamento, o sentimento. É a vontade. Vamos lá que a gente vai acabar agora. A vontade é o atributo tanto do espírito encarnado, quanto do espírito errante. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão da força e da vontade. Podendo o espírito encarnado agir sobre a matéria alimentar, pode igualmente, portanto, variar-lhe as propriedades, dentro de certos limites. É assim que se explica a faculdade de curar pelo contato e a imposição das mãos. Faculdade que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado. É isso aí. Aí mandou ver ali na Revista Espírita. Eu vou trazer semana que vem essa revista. Eu tenho ela ali, porque não dá mais tempo. É assim que se cura. Foi boa essa aula? Boa, né? Kardec sabe da aula, né? Nos casos de possessão e subjugação, também é o poder de uma vontade, não é? Aí entra o seguinte, entra uma porção de coisas. Entra o espírito culpado, você se sente culpado. Entra o vingador, o outro quer se vingar. Mas eu quero me vingar de você. Mas eu tenho que encontrar uma chance. Eu tenho que estudar você. Eu vou pegar o Luiz.
Mas eu não posso pegar o Luiz aqui na frente de todo mundo, né? Vou pegar ele a hora que ele der um mole. Fico vigiando. Aí Luiz vai ali pro boteco, 7 horas da noite. Começa a beber ali. Eu tô de olho no Luiz. Luiz sai meio doidão para ali, andando na rua escura. Eu falei, agora eu vou pegar. Pego por trás, na covardia. Certo? O obsessor faz isso. Ele fica à espreita, esperando você abrir uma brecha para ele atuar. Porque a lei de Deus, ela te protege até para isso. Ela te protege. Por mais errado que você tenha cometido, por mais erro que você tenha cometido, ela te protege. Ela te dá o livre-arbítrio. Mas a hora que você abre brecha, ela também permite que você seja atacado. A culpa é brecha. Um pensamento indigno qualquer, uma ação indigna, é a hora que você abre brecha. Aí não entra somente, entra a vontade do outro que quer se vingar, porque se ele também quiser te perdoar, ele pode perdoar. Ele pode não guardar mágoa. Mas aí tem os dois, né? O obsessor e o obsediado. Entendeu, Luiz? É uma porção de coisas. Está tudo no campo do pensamento, do sentimento, da vontade também, a vontade que tem de perdoar. Muitas vezes a gente conversa com os espíritos, perdoa. Vamos perdoar, vamos seguir em frente. Uns cedem, outros não. Aí, quem não cede, também. Igual o guarda que tem que ficar no presídio o dia inteiro. Um está do lado de lá da grade, outro está do lado de cada grade. Os dois estão presos. Ele não pode sair dali. Então o obsessor e o obsidiado, os dois estão presos, estão ligados um ao outro. O amor liberta, o ódio junge. Então vamos agradecer a Jesus por esta manhã de estudos, agradecendo a Deus também, acima de tudo, aos guias da nossa casa, aproveitar o momento para pedir perdão pelas nossas ofensas, pelas nossas incúrias, pelas nossas invigilâncias, rogar forças para conseguirmos equilibrar as nossas emoções e sermos mais estáveis e com isso mais felizes aqui na Terra. Ajuda-nos, Senhor, a usar o nosso pensamento para a construção do belo, para a busca do belo, do que eleva, do que é grandioso. Para isso nos criastes, deste-nos o livre-arbítrio e neste momento escolhemos a elevação. Escolhemos a Ti, Jesus, como condutor de nossas vidas. Muito obrigado por esses estudos que despertaram em nós essa vontade de ser melhor, de vencer a nós mesmos. Ajuda-nos. Precisamos de Ti, Jesus. Obrigado aos guias da nossa casa. Obrigado ao Altivo, ao Ernesto Bozano, à coluna de espíritos que nos dirigem. Obrigado a Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado aos nossos amores. Em nome do amor, do nosso amor. Mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, e do Cristo Jesus, que encerramos os estudos da manhã de hoje, sobre o Livro dos Médiuns. Que assim seja.